Alô, alô, alô. Boa tarde a todas e a todos do Brasil e, como dizia a Rádio Comércio de Pernambuco, do Brasil e do mundo. De Higienópolis para o mundo. De Higienópolis, do Baixo Santa Cecília para o mundo. Boa tarde, estamos aqui de novo. Como eu prometi, eu falei que se tivesse São Paulo eu voltava. Como eu tô, tá aqui e a gente encerra a semana com um Jornal do Fim da Tarde especial, porque estamos trazendo aqui uma figura querida, um amigo por quem eu tenho grande estima e admiração, que é o Amaury Chamorro. Obrigado, igualmente. O Amaury é brasileiro, mas já é meio brasileiro, porque está aí há alguns anos, há 20 anos, perdido aí na Latinoamérica. E é um camarada que tem o progressismo no nome e no DNA, porque ele é neto do Amaury Chamorro. Antônio Chamorro, não do Amaury, do Antônio Chamorro, que foi um grande, famoso dirigente sindical brasileiro, um dos criadores da CGT, da velha e poderosa CGT, e foi quadro do velho Partidão, do Partido Comunista Brasileiro. Comitê Central. Membro do Comitê Central do Partidão. E o Amaury, que eu conheci há muitos anos aí pela América Latina, no aeroporto, né? A gente se cruzou. Caracas ou Bogotá. Caracas. Conheci ela em Bogotá. Exatamente. Então, eu sei porque Bogotá estava na minha cabeça. E o Amaury é especialista em comunicação, com mestrado em Barcelona, e que tem ajudado muito governos progressistas da América Latina na área de comunicação. Essa área é tão difícil, né? Porque é um assédio da mídia em todos os países. Bombardeio. Ninguém tenha dúvida de que o Brasil é exceção nisso. Não, para pegar todos os países, você vai encontrar o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Exatamente. Decalcado em todos os países. E o trabalho que a Amaury fez em vários países, mas fundamentalmente na Venezuela e no Equador do Rafael Correa, no período do presidente Rafael Correa, foi exatamente enfrentar esse paredão. Ainda até hoje. E tivemos juntos agora, semanas atrás, na posse do Alberto Fernandes e da nossa querida Cristina. Queridíssima Cristina Kirchner, em Buenos Aires. Estou eu lá perdido pelos corredores de uma fundação junto com o Oliver Stone. Daqui a pouco me entra ele com o Rafael Correa, que ia dar um depoimento pro Oliver. Então é uma alegria estar com você aqui. Para mim é um prazer, demais. Você está de passagem ou você mora no Equador? Olha, eu não moro em nenhum lugar, na verdade. Cigano! Eu tenho respondido muito frequentemente essa pergunta. Mas onde você está morando? Na verdade, depende do trabalho, do momento, né? Ano passado estive bastante tempo na Venezuela, vou voltar esse ano. Porém, eu estive no Irã, estive na Rússia, estive na Argentina, na Colômbia, Bolívia, a gente estava falando hoje. Na Europa, fui muito à Europa, né? Teve uma série de conferências que eu dei sobre o tema também da América Latina, né? Há muitas dúvidas sobre o que está acontecendo. Eles têm um trauma, né, dessa volta da ultradireita. Mas é uma coisa curiosa, né? Antes da gente entrar para valer aqui... Já que você falou de Europa... Mas sabe como é que eu faço para me defender? Eu falo, mas você nasceu aonde, né? Eu falei, não, peraí, eu nasci corintiano, e aí eles me deram a cidadania do Equador e do Brasil. Tá certo. Mas você estava falando da Europa, uma coisa que depois a gente pode tocar, se o tempo permitir... É um negócio curioso, né? Que até setores da esquerda, do progressista da Europa, veem a América Latina com um olhar muito viciado pela mídia, né? Sim. Então você vai falar de chavismo, de Nicarágua. Tremendamente. Inclusive, é o seguinte, isso foi interessante. Eu tive a oportunidade de participar de uma conferência sobre o tema do Mercosul e dos acordos dos TLCs, né, os tratados de livre comércio entre a América Latina e a Europa.
no fórum, no encontro da esquerda europeia, a esquerda dividida entre os progressistas, os verdes, e a esquerda, né, propriamente dita. Eles medem, ou eles querem classificar o tipo de democracia que existe na América Latina, o que já é um erro. Eles não consideram que tiveram 40 anos de franquismo, que até hoje eles não sabem quantas pessoas morreram e estão desaparecidas no país. No coração da Europa. Então ele não queira vir aqui na América Latina querer indicar pra gente o que é ou não é. E a esquerda... E a França também, aqui entre nós, tem um pé na cozinha lá no período de Vichy, né? E sem contar o que eles fazem até hoje com a África, né? Então, eles têm a tendência de medir os nossos processos democráticos, as nossas repúblicas, as disputas, através das regras deles, né? E o presidente Correia sempre fala uma coisa importante, né? Ele diz... Vocês têm que entender que nós, na América Latina, a gente tem 75% da população que não tem saneamento básico. Então, isso é uma coisa que vocês superaram. Não adianta vir com Max Weber, para quem não tem esgoto. É difícil. Inclusive o tipo de pauta, né? Essas agendas muito mais avançadas na questão dos direitos sociais, a questão da identidade de gênero, sei lá, a questão do aborto, ou a questão do matrimônio igualitário, que para eles é algo que está muito mais presente, já porque a sua capacidade de desenvolvimento econômico chegou no momento que já tem uma infraestrutura mínima de desenvolvimento social, né? Já as distâncias são menores do que nós temos no nosso continente, entre o mais rico e o mais pobre. A gente ainda, a América Latina é o continente mais desigual do planeta, então eles permitem discutir esse tipo de coisa. Mas o que me preocupa, realmente, isso eu vi em toda a Europa, é a esquerda criticar a nossa esquerda, os nossos movimentos sociais. E uma vez eu fui provocando, estava meio bravo, porque fizeram umas perguntas que eu achei muito capciosas, mas eu falei, olha, o dia que vocês chegarem à presidência da República, a primeira vez na sua vida, em 2000 anos, vocês, então a gente vai sentar a discutir. Vou conversar de olho no olho. Porque na América Latina, todos os países foram de esquerda. Né? Então o dia que vocês chegarem e tiverem que governar com um parlamento europeu, com um Banco Central Europeu, aí a gente vai ver o que vocês... Aí foi... Mas eu quero muito, admiro muito, acho que eles foram muito solidários, estão sendo muito solidários com o presidente Lula, com o presidente Correia, assim, e com tudo que está acontecendo na América Latina. Portugal, França, porém muito aqui, críticos, mas solidários. Agora sim, um pouco não tanto com a Venezuela e com a Nicarágua. Acho que há uma injustiça e uma certa crítica também ao presidente Evo Morales. Venezuela, né? Principalmente Venezuela. Mas o ano passado foi muito forte a questão da Nicarágua, deles não aceitarem, de falarem de... E qual era a pedra angular da discussão? Não era se era democrático ou não era democrático. É que na Nicarágua os sandinistas são contra o aborto. Pera lá, né? Então... E isso daí é o suficiente para falar então que eu estou contra um processo que está sofrendo um golpe de Estado, atentado, assassinato, estudantes sendo desaparecidos, assédio norte-americano, a tortura, estão torturando pessoas transmitindo por Facebook Live. A oposição nicaragüense. Não, mas o problema é que eles não são a favor do aborto. Então, pera lá, né? Não dá. Eu sou a favor, absolutamente, de toda a agenda de gênero, toda, e sem nenhuma vírgula, nenhum pero, como a gente fala em espanhol. Mas não dá para pôr isso como uma barreira para discutir se há mais ou menos democracia num país, né? Isso não pode ser. Bom, antes da gente começar, eu queria dar uma dica, na verdade é uma meia dica, porque eu vou indicar aqui um livro que eu recebi da autora e que li e adorei, que se chama Fama e Infâmia, uma crítica ao jornalismo brasileiro, escrito pela jornalista e escritora Marilene Filinto. A Marilene, durante muito tempo, foi colunista da Folha, colunista semanal, e uma jornalista com uma crítica dura ao status quo, ao establishment brasileiro e à imprensa. E ela tinha uma relação acadêmica e pessoal muito próxima com o patrão, com o Otávio. E que curioso. Difícil, hein? Pois né? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês terem uma ideia. E, curiosamente, quando o Lula estava disputando a eleição para presidente da República, ela fez ou quando ele ganhou as eleições, ela é nascida numa região muito pobre de Pernambuco, de Recife, e ela celebrou
a vitória do Lula pensando na mãe dela, nas dificuldades, nas tragédias que a mãe viveu ao longo da vida por ser pobre. E o Otávio censurou o artigo e disse a ela que a partir daquela semana, que antes de ser publicado, os artigos dela teriam que passar por ele. Ela pegou o boné e riscou o chão e foi embora. E ela publicou esse livro que começa com o Projeto Folha e o Projeto Otávio. É muito interessante. E diz, esse texto foi escrito em agosto do ano passado, logo depois que o Otávio morreu, em memória de Otávio Frias. E a uma certa altura ela diz o seguinte: uma morte tão lamentável quanto assustadora, eis que sumiu de cena esse que era o melhor e mais admirável adversário que alguém afeito a debates ideológicos poderia encontrar. E põe em seguida entre parênteses. E eu tenho quase certeza de que ele exultaria, ele, Otávio, em saber que alguém se referiu a ele assim, como um oponente respeitado de alto nível. Aspas, perdi um grande adversário, talvez o maior, como disse um amigo meu no lançamento, lamentando essa morte. É um livro muito interessante, que vale a pena. Isso, né? Da pessoa que já me fala, perdi um grande amigo, né? Perdi um adversário. Perdi um grande adversário, Não, e a referência que ela faz à mãe dela é exatamente o que o Lula falou assim que ele foi eleito, ele lembrou da mãe dele. Exatamente, né? Então, exatamente. Muito... Agora, por que eu falei que é meia dica? Porque é um livro editado por ela. E eu mandei um e-mail para ela hoje para ver como é que eu fazia para informar vocês, para fazer o serviço, como a gente diz em redação. Eu aqui já fiquei curioso. Pois também. Falei, onde é que eu vou achar edição da autora, eu queria saber, primeiro, se tem para vender nas livrarias, segundo, se tem online, se tem e-book, mas de qualquer maneira, se não tiver, eu vou pedir a ela autorização para a gente, de alguma maneira, piratear o livro e colocar à disposição. É um livrinho, né? Se bem, é um ensaio, né? Livro para você ler no metrô. Muito bom. E você lê de uma paulada só. Muito bom. Recomendo a vocês. Nós vamos, além de ir conversando com a Mauri, a gente vai dar uma pincelada rápida em alguns temas importantes. Mas antes disso, já tem gente aqui, só para não deixar os nossos espectadores na mão, já está a nossa querida Ana Katzmaster. Boa tarde, nocauteiros. Boa tarde, Ana. Vasti Alves, de Brasília, Distrito Federal. Boa tarde, nocauteiros. Diretamente de Brasília. Davi Gilmar Brás Carneiro. Boa tarde, nocaute. Desde Bom Sucesso, sul das Gerais. Ê, trem banso. Doce de leite da melhor qualidade. Os argentinos ficam bravos que eu digo que o melhor doce de leite do mundo é do sul de Minas. Eles acham que não, que é o argentino. Uruguaio também, né? Os uruguaios também gostam. Quase tem um conflito armado. Né? Claro, por causa disso. A guerra do doce de leite. E eu ainda tenho uma outra divergência com os uruguaios, que é a morcilha, né? A morcilha? Mas eu acho que a morcilha brasileira é melhor que melhor. Complicado, né? João Saboia Júnior, obrigado pelo pingo, faz aqui uma contribuição generosa para nós. E diz, boa tarde, até que enfim, o Vilas e Fernando juntos, com um grande convidado. O povo estava reclamando. Nossa, todo o dia que vinha ele, reclamava, faz com o Fernando. O dia que veio eu, cadê o Vilas? Foi premiado. Então estamos juntos. Está aqui a dupla sertaneja mineira. A dupla sertaneja mineira, um de Belzonte e outro de Mariana, aqui cercando esse sorocabano. O João Saboia diz, boa tarde, até que enfim, Vilas e Fernando juntos, com um grande convidado. Obrigado. Chamorro, fale para nós um pouco sobre a sociedade iraniana. Muito obrigado. Já vamos lá. Wagner Leopoldino, boa tarde, Vilas e Fernando, como estão? Estamos bem? Tá ótimos. Ótimo, maravilha. O Vilas cada dia mais novo. O povo acha que isso é cabelo pintado e não é peruca. Aos 70 anos. É uma peruquinha colorida. Wagner Leopoldino, boa tarde, Vilas e Fernando Moraes, como é que estão? Estamos ótimos. Que bom ver vocês, um abraço da cidade de Itabuna, na Bahia, que beleza, rapaz, cacau, muito cacau. Wagner Campanello, Hang é o velho da Havan.
sai em defesa do impressionante sinistro da educação. Impressionante com C. Ele só não erra, segundo o Wagner, só não erra quem não faz. Não é assim. Hoje eles postaram no Facebook uma coisa assim, sextou. Puseram o nome dele embaixo, sextou com C. Sextou com C, né? Bom, Amaury, vamos falar um pouco aqui da vizinhança e vamos começar por uma coisa polêmica, a mais recente, que foram os acontecimentos de Caracas, que acabaram permitindo a eleição do novo presidente da Assembleia Nacional, do Luiz Parra. Mas eu acho que, na verdade, talvez tenha sido um tiro no pé, porque eles permitiram que fosse desenterrado um cadáver que já estava evaporando da opinião pública, que é o palhaço do Guaidó. O Guaidó, que já tinha desaparecido, da noite para o dia, está na primeira página dos jornais, aquela coisa encenada ali, pula grade. Como é que você vê o que aconteceu na Venezuela nesse último fim de semana? Bom, contando muito rapidamente o que aconteceu lá foi... todos os anos, o parlamento decide, elege novamente sua mesa diretora, e aí o presidente do parlamento. O Guaidó, o ano passado, foi eleito presidente, daí 5 dias depois ele decidiu se autoproclamou presidente do país. Passou um ano e ele não tinha maioria. Ele perdeu a maioria absoluta no parlamento. Isso acontece, primeiro, porque há uma rotação entre os partidos que vão presidir. Eles têm um grande acordo da oposição que a cada ano vai ser um candidato diferente, um partido diferente que vai presidir. Primeiro foi foi o Ramos Alup, que era o partido do ADECO, né, da Democracia Cristã. Depois veio o Julio Borges, que ele teve que ir embora depois do país, né, por uma questão fugiu, ele era do primeiro Justiça. Então, agora entrou o Guaidó, que era de Voluntad Popular, né? Voluntad Popular, que é o partido do Leopoldo López, que ele teve preso. E ele, ao longo desse ano, o que ele conseguiu para dentro do país foi perder o apoio que ele teve no momento que ele se autoproclamou. Ele sai candidato, né, absolutamente desconhecido, foi eleito por pouquíssima gente, ninguém sabia quem é o Guaidó, até ele se proclamar presidente da República. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Frequento a Venezuela desde o tempo do... Eu morei na Venezuela, nunca tinha ouvido falar dele. Imagina, não tem, realmente. Não. Ele era inexistente no país. Então, a direita, que tinha perdido praticamente todos os seus líderes, porque tem um problema, que a direita venezuelana não é um monobloco, não é um monolito. Eles se odeiam entre eles e eles disputam ferozmente quem que vai liderar. Por quê? Porque é um financiamento dos Estados Unidos. Há muito dinheiro lá, então quem está na cabeça é quem fica com o maior pedaço e é quem distribui para o resto dos partidos. E além disso, o Guaidó, quando ele se autoproclamou, o Trump, o que ele fez? O Guaidó entregou a Citgo. Citgo é uma das maiores empresas de postos de gasolina, rede de postos de gasolina nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que tem refinarias, é uma milhares de postos na rua, né? Não, milhares. Deve ser a terceira ou quarta maior rede de postos de gasolina. Eles têm 30 bilhões de ativos. O que custa a empresa? 30 bilhões de dólares. O que o Guaidó fez? Ele assinou um documento que entregou Citgo para as empresas, para os bancos que tinham alguns processos contra a Venezuela. Então, obviamente, essa entrega não foi gratuita. Ele recebeu muito dinheiro ali, coisa que é absolutamente ilegal, porque é como se alguém viesse aqui estatizar, sei lá, a Shell ou a Texaco, né? As empresas multinacionais, que falam, não, então vem aqui alguém do outro país e me entrega a empresa. E foi exatamente o que ele fez. O que aconteceu? Muita gente ficou de fora do negócio, né? Do bolo. Ficou muita gente de fora, tem muita gente brava com ele, inclusive ele sofreu ameaças de morte e tudo mais, por parte da direita, e o que aconteceu é que ele já havia perdido a maioria no momento da votação. Então, quando ele viu que ele não conseguiu fechar a acordo na última hora, ele não quis entrar no parlamento.
Como ele justificou a não entrada dele é que ele foi acompanhado de um deputado que está sendo processado na Venezuela por ter participado do golpe de Estado, na tentativa de golpe de 30 de abril, e aí nesse momento ele falou, não, eu só entro se ele entrar. Aí o pessoal falou, mas cadê o crachá dele? Não tem, tá filmado, né? Isso depois você pode até passar, tem vídeos e vídeos disso. Ele fala, não tem, tá na lista, deixa eu ver. Não tá na lista, então não pode entrar. Então também não vou entrar. Então aí isso não foi noticiado aqui. Nada. E o pior de tudo, e é impressionante, porque se você vê, ele estava cercado pela imprensa internacional nesse momento, e ninguém falou nada. Daí ele deu a volta e tentou pular a grade, e a polícia mandou ele voltar para trás, e aí era a foto dele, heroicamente. Essa tentativa de entrar interessava para a imprensa. E aí uma particularidade que eu gostaria de comentar é o seguinte, quando ele e o pessoal que o apoiava tentaram entrar no Congresso, e o Congresso estava ocupado pelo novo presidente e pelos deputados chavistas, onde é que ele faz a sessão que o elege presidente do Congresso? Na redação do jornal El Nacional. Exatamente. É como se aqui no Brasil a gente fizesse uma convenção na redação do Globo. Jornal Nacional. Bonner, dá licença que nós vamos fazer uma sessão. Senta na bancada. Ou o Bonner falando e ao fundo, assim que você vê no vídeo, a redação. Os deputados lá votando. Exatamente isso que ele fez. Então ele se autoproclamou 2 vezes em menos de um ano. Aliás, no aniversário de um ano da autoproclamação dele de presidente, ele se autoproclamou presidente também do parlamento, o que é ridículo, né? Então ele não conseguia a maioria, aí perdeu absolutamente o controle, né, do que ele teria dentro do parlamento. E agora a direita venezuelana, que ainda é opositora, muito agressiva, tem gente da pior espécie, né, da oposição. Pior espécie porque eles tendem à violência, né? São pessoas que têm denúncias de assassinato. A gente sente isso no Brasil, mas eu digo isso muito aqui para os brasileiros. Eu digo lá para a maioria das pessoas o seguinte: na Venezuela, a oposição não é tucano, não é PSDB, são gangsters. Milicianos. São milicianos. Estão mais para milicianos do que para tucanos. Você tem uma pequena parte da oposição que não é miliciano, o resto são milicianos. O Partido Voluntad Primeiro Justiça são Voluntad Popular e Primeiro Justiça são partidos violentos, que eles têm centenas de mortos, inclusive assassinato de deputados, de generais, policiais do governo da Venezuela. O que acabou afastando deles um sujeito que é de direita, mas que não quis sujar a mão nessa meleca, que é o Capriles. Exato. E o Capriles tiraram ele, né, da jogada. Ele já tinha disputado 2 eleições presidenciais, aí o Julio Borges falou, agora sou eu, e aí houve uma disputa interna, daí surgiu o Leopoldo López, falou, também vou, mas ele foi preso, a Maria Corina Machado, então não há um consenso de ter um candidato que possa ganhar a eleição ou disputar a eleição contra o chavismo. E além do mais, o Guaidó, ele quando ele assume a presidência do parlamento, ele estava basicamente sendo lançado para quê? Para gerar esse caos, né? De falar, olha, não há um governo, já temos um presidente encarregado, que não existe isso na Constituição. Você não pode criar. E não existe isso em lugar nenhum do mundo. Não pode vir 3 países, 10, 30 e falar, não, esse aqui eu aceito, aquele não. Até porque a maioria do planeta reconhece o presidente Nicolás Maduro como presidente da República. Então você não pode falar, não, é que eu tenho. Então, nós 5 aqui que estamos no Conselho de Segurança da ONU somos que decidim. Não é assim. Não. Então, o que eles tentaram, mas vale lembrar, e é importante dizer, que bom que você sempre fala isso, e é verdade, porque eu já acompanhei várias vezes, de citar que a oposição venezuelana é muito violenta, né? E você tem, lembrando que a fronteira com a Colômbia, que também a direita colombiana, os paramilitares, né, que são as milícias que a gente conhece no Brasil, eles trabalham com extermínio, né? Não é que eles disputam eleitoralmente, Sim. Eles vão lá e desaparecem a pessoa. Então, é uma situação complicada. E agora, na verdade, o país começa a se normalizar. O que você disse inicialmente, que ele já estava morto e aparece, novamente é verdade. Mas eu acho que aparece para tirar foto para pôr no caixão. E que vai mergulhar de novo. Acabou, ele desaparece. Agora sim não tem, ele perdeu o último espaço de poder. Ele só existe na capa de jornal do New York Times ou do CNN ou Fox News.
Fora disso, na própria Venezuela não tem apoio. Não tem apoio nem militância, nem gente, nem o apoio de lideranças de partidos de direita. Lembrando que nessa confusão toda, o governo brasileiro se arvorou em reconhecer ele rapidamente, né? Minutos depois. Foi um dos primeiros a falar, reconhecemos, ele é o novo presidente. Quase que a gente, nessa mesma hora, já estava mandando tropa pro Irã também, para pagar. Só faltou isso, voluntários, abrir voluntariado. O Reino Unido falando, por favor, não vamos entrar em guerra no Brasil. Não, já estamos mandando soldados, não, estamos juntos. Chama soldados aí. Imagina. Agora, Amaury, a gente viveu e está vivendo aqui na América Latina 2 processos. Primeiro, foi um processo de eleição em quase todo o continente de governos progressistas, com uma ou outra exceção aqui e ali. Depois veio o contrário, né? Brasil, por golpes, ou golpes formais ou golpes século XXI, Lugo, Dilma, Honduras, o Zelaya, Sim. presidente Zelaya. Uma tentativa também no Equador 2010, Venezuela 2002. Venezuela 2002. Agora Bolívia. E depois Bolívia, sem falar das tentativas, como foi na Argentina, né? Sim. A perseguição judicial, lawfare, como os brasileiros agora aprenderam essa palavra finalmente, que é a utilização das leis para perseguição política. Isso foi feito com a Cristina, ela denunciou isso agora. Eu, inclusive, na antevéspera da posse, fui jantar com ela, com um grupo de pessoas, com o Alberto Fernandes, e eu perguntei, mas a senhora, afinal de contas, passou esses últimos anos aí, apesar de assediada por essa canalha de direita, eles meio deixaram a senhora em paz, né? Ela falou, porque eles não tinham temor de que eu voltasse. Vai começar tudo de novo agora que eu me elegi vice-presidente da República e presidente do Senado. Eu me lembrava semanalmente que a revista Notícias, né, ela competia ali com a Veja. Era a Veja contra a Dilma, Notícias contra a Cristina, que parecia, as capas eram até quase que iguais. Uma coisa impressionante. Porque é uma coisa... Os argumentos são iguais, né? São iguais. Não, nunca é demais dizer, porque não é uma coisa só latino-americana, que durante as chamadas jornadas de 2013, 2014 aqui, o presidente Erdogan da Turquia confidenciou a um chefe de Estado amigo meu o seguinte: a mão que está movendo esse pessoal aí é a mesma mão que está querendo me derrubar aqui na Turquia, que é Washington, isso é a Casa Branca, não tenham dúvida. Totalmente. Então, é uma coisa articulada. Agora eu te pergunto o seguinte: Bolívia, o presidente Evo Morales saiu no meio do tiroteio, foi embora para o México e agora está na Argentina. Está na Argentina. E eu queria saber o seguinte: vai ter eleição em breve, em 3 de maio, né? 3 de maio. 2020. E pelo que se vê, eu não vou à Bolívia há muito tempo, pelo que se vê, há uma expectativa de que o herdeiro do Evo, que é um garoto, né? Não tem 30 anos ainda, que é como é que chama? Andrônico, que é um jovem, né? Um moleque de 28, 29 anos, sindicalista, cocaleiro também. Quais são as perspectivas, as expectativas na Bolívia? Olha, há um tempo, entendendo a Bolívia, né? A Bolívia é muito fragmentada como um país, né? Por isso que é um estado plurinacional, tem muitas nacionalidades, para o Brasil entender... formalmente Estado plurinacional, né? Na bandeira, nos documentos oficiais. Exato, Estado plurinacional. Quer dizer que são várias nações que conformam um Estado. Então você tem os Aymara, os Quichuas, você tem da região de Potosí, você tem diversas, Oruro, a Meia-Lua, né, Santa Cruz... São diversas nacionalidades que conformam o seu país. E cada uma dessas nacionalidades também se subdividem em grupos dependendo da região onde estão. Então é muito difícil rearticular tudo isso. O Evo Morales, ele conseguiu realmente passar por cima dessas diferenças entre também a força indígena do campo com a obreira, né, os operários da indústria da mineração, com também aqueles que trabalhavam no campo na região de Santa Cruz. Então, e aí sem contar La Paz, El Alto, as cidades que têm mais características urbanas, né, que rurais. Então você conseguir juntar toda essa votação e eleger o indígena foi aí a grande capacidade que ele teve nesse momento. Porém, atrás dele
existem várias lideranças, né? Então, nesse momento, eu acho que o principal desafio da Bolívia é que a esquerda e o MAS, né, o processo que eles chamam de o câmbio, né, o câmbio, a mudança, a diferença do que era a mudança na Argentina, que foi o Macri. Nesse caso, o MAS ele tenta nesse momento rearticular essas forças. Há um perigo, e eu acho que há dois perigos basicamente na volta da esquerda à Bolívia. Uma é você não conseguir criar uma unidade. Sim. Eu acho que é um pouco mais fácil nesse momento. Por quê? Porque a massacre e a perseguição continua no país. Então, há uma necessidade de se defender, e isso te obriga a criar um processo mais unitário de disputar eleitoralmente. Mas a outra coisa é que eles vão roubar a eleição. Não há condição. Como você imagina, não é que nem no Brasil. Nas eleições, a gente está acostumado no Brasil, mal acostumado, eu diria, porque o sistema é muito moderno, muito fácil, rápido, dá para verificar e tal. Nos demais países, você vota no papel. Então, na Colômbia, você pode xerocar, que eles chamam de cédula, né? Ao papel da votação, você pode xerocar e falar, não, eu já trouxe de casa, para você ter uma ideia da Caramba. São estruturas que são feitas, são muito fáceis de roubar essa eleição. Como é que você faz para evitar roubar essa eleição? Você tem o que eles chamam de defesa do voto. Então, cada lugar que cada urna que você tem, não só no momento de pôr o voto, mas também no momento de começar a contar, você precisa ter um exército de pessoas, voluntários do teu partido, que estão olhando para ver e contar cada um deles se vai ou não vai, né? Voto a voto. Voto a voto. Como a gente fazia aqui no Brasil no tempo que era cédula. Os fiscais. Os fiscais de mesa. Nas minhas eleições tinha o meu comitê. O meu comitê indicava 20, 30 fiscais para ir lá ver se eu não estava sendo roubado. Não, e agora imagina isso no interior da Bolívia. Entendeu? Então você tem um sistema que nesse momento você vai ter a presidência da República, as Forças Armadas que ficam encarregadas da logística. Como você vai acreditar que as Forças Armadas que derrubaram o presidente da República, que traíram a Constituição nesse momento, vão ser imparciais menos de 6 meses depois de derrubar o presidente, para dar a oportunidade que o movimento dele volte a ganhar? É ser muito inocente. É quase tão inocente quanto ter chamado a OEA para fiscalizar a eleição. Chamar a raposa para tomar conta do galinheiro. Exatamente. Então, é uma situação difícil. E a grande mídia certamente não vai levantar isso aí. A hora que sair o resultado, ganhou a direita, vai tomar posse. Não se questiona. Agora, o que acontece também, o MAS está articulando, inclusive, a ONU, e aí é uma coisa importante. A ONU vai mandar uma missão, não para o dia da votação, vão mandar já desde agora para acompanhar todo o processo, para verificar que não exista, ou tentar verificar que não exista algum tipo de roubo. Agora a gente sabe que esses organismos multilaterais também funcionam por interesse. Né? Olha, a OEA, também o Conselho de a varanda dos Estados Unidos. Então é difícil, mas a disputa vai ser feita. Eu acho... estrategicamente, se a gente falasse aí do ponto de vista de estratégia política, obviamente tem que ganhar a presidência da República, mas indispensável é vencer a maioria do parlamento. Porque o parlamento boliviano tem capacidade realmente de bloquear qualquer ação contrária ao que a Constituição diz, né? Inclusive, parte do processo do ataque do governo dos golpistas, né, do governo golpista contra as pessoas, passava por não destituir, eles foram inteligentes. Eles não fecharam o Congresso, mas eles também bloquearam, inclusive, até o acesso ao Congresso por parte de algumas lideranças do MAS para tentar impedir que no momento de votação, então, mas se eles ganharem a maioria do parlamento, já é uma grande vitória. Eu acho, é uma disputa difícil, eu acho que eles têm condições, na verdade, de ganhar. Agora, é outra coisa no momento de defender esse voto, na contagem, verificar se foi, se não foi, porque você precisa ter... É aquela expressão que se usa aqui no Brasil, pode ser que ganhe, mas não leva. Exatamente. Exatamente, isso que pode acontecer. É interessante que você falou que assim, o importante não é só assim, quem é o presidente da República, né? Assim, você tem por trás ali, não adianta só o presidente da República ganhar. E a Bolívia, você ser presidente não quer dizer que você tem o poder. Se você não tem a capacidade de articular... Antes do Evo, o que era? Era um presidente com um exército massacrando a população. Qualquer ele levantava a cabeça, cortava, tchau, desaparecia, não tinha... O Evo Morales, inclusive, sobreviveu porque acharam que ele tinha morrido, e jogaram o corpo dele, e na verdade não tinha morrido. Foi por isso que ele
Daí que ele sai a ser presidente da República, né? Mas ele inclusive foi a DEA, né? O Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos que fizeram isso com ele. Então, você conseguir articular com essas lideranças indígenas é importante. Até porque os indígenas, alguns setores, eles falam, olha, a gente nunca mais vai voltar a votar num branco. A gente só vai votar no indígena. Daqui para frente, nem que seja um indígena de direita, mas é um índio. Sim. Pode ser um fascista. Indígena, não sei se dá para ser fascista e indígena ao mesmo tempo. Mas então vai ser ele e a gente vai votar por ele. Não todos, né, mas certos setores. Sim. Porque há um processo que o Evo conseguiu sim dar essa capacidade de soberania, né, esse espírito de reconhecimento de uma população que não podia entrar em shopping center. Até... São 12 anos do processo do Evo Morales. Há 6, 7 anos atrás, os indígenas não podiam entrar em shopping. Não podiam entrar em shopping. Não, eles eram barrados na porta. Então você podia ter cara de indígena, pele de indígena, mas você não podia estar vestindo a poieira, né? Que é a roupa das mulheres, ou como é que chama? A roupa. Poncho. O poncho, um chapéu, não podia, porque aí é índio, fora. Então, isso não faz muito tempo, entendeu? E agora a situação é diferente, então há um reconhecimento. Então você vai no shopping... E é um apartheid num país indígena. Como a África, né? Na verdade, o país negro era meia dúzia de loira de olho azul, que tinha um domínio militar, né? O esforço deles... Então, lá na Bolívia era isso. Agora que o presidente veio, esse desafio agora também é que você conseguir controlar. Agora, voltando só um tema que eu acho que é muito importante, a questão das igrejas evangélicas. Isso também é determinante. na Bolívia? Eu disse, quando houve o golpe, que foi o primeiro golpe evangélico da história da América Latina. Eles são indispensáveis, é indispensável entender o contexto e a operação das igrejas evangélicas na Bolívia. Não só na Bolívia, na América Latina inteira. Brasil? No Brasil é exportador. O Brasil é a modelo, né? Aqui é a Meca. Na minha viagem para a posse do Fernandes e dos Fernandes. Dos Fernandes, que a Cristina também gosta. Des Fernandes. Eu fui com a equipe do Oliver Stone entrevistar aquele menino que é presidente da CETEP, do Centro Popular de Economia, Centro de Economia Popular. Esqueci o nome dele, cabeludo, amigo do Papa. Juan Grabois. As pessoas que, aliás, é sobrinho neto do Maurício Grabois, dirigente do PCdoB, que morreu. Não é Grabois. Perdão. Não, eles vieram Eles chamam ele de Juan, então não tem problema. Eles vieram da Europa Oriental, são judeus que vieram da Europa Oriental. Uma parte foi para a Argentina, uma parte veio para o Brasil. Sim. E eu estive com ele também lá. Eu fui conversar com ele e no meio da entrevista eu perguntei para ele, porque ele lida com a população de renda mais baixa de Buenos Aires, é o fundão lá em Constituição, que as pessoas dizem, depois das 5 horas da tarde nem entre, nem saia, sabe? Porque é uma barra muito pesada e é lá dentro que eles trabalham, moram e operam. E ele disse o seguinte, eu perguntei para ele sobre essa questão dos evangélicos. Ele falou, é o item primeiro da pauta de exportações do Brasil para a Argentina. Vocês encheram a Argentina de evangélicos do Bispo Macedo. Você nota isso em outros países? Está se espalhando pela África também, né? Eu estive em 2008 na África, no Zimbábue. O país estava quebrado pelo bloqueio o que os Estados Unidos está tentando fazer com a Venezuela, o Reino Unido fez com o Zimbábue no ano 2001, a partir de uma reforma agrária, né, que o Robert Mugabe fez. Então, os brancos perderam as fazendas, eles desbloquearam e quebraram o país. Eu fui em 2008. O único prédio que funcionava, que estava limpo, que tinha água, energia elétrica 24 horas ao dia, estava aberto e que era recebido assim como um rei, era o prédio, a sede da Igreja Universal do Reino de Deus. Templo de Abraão. Lá o prédio, do lado do hotel onde a gente estava hospedado, estava em melhores condições que o próprio hotel. Foi o prédio, sem brincadeira, que eu vi melhor cuidado do país. Era novo, recém-construído. Isso, estamos em Zimbábue em 2008, né? A gente já está em 2020. Então, o que aconteceu? Em toda a América Latina se exportou esse modelo
de ocupação do espaço, porque eu falo que é uma guerra de guerrilha, né, é como se eles fossem uma pequena guerrilha contra um exército formaloide e tal, que é a Igreja Católica, né? Claro. Então, nossas cidades eram pequenininhas, se expandiram, né? A igreja não cresceu junto com a cidade, aí ocuparam-nos para construir uma igreja. E a igreja se distanciou dos dois últimos papas. Além da igreja. O João Paulo II e o Ratzinger. Pior, o Ratzinger. Arrebentaram com a teologia da libertação. Totalmente. Se distanciaram do povo e abriram as portas para essa gente. Isso aconteceu no Equador, isso aconteceu na Colômbia. Equador também? Todos eles têm muita força. No Equador é um fenômeno diferente, que o presidente Correia é muito católico. Eu queria voltar daqui a pouco para a gente falar. Não, e só lembrando aí, assim, que é curioso, que é o que você falou, né? Assim, a gente não vê isso aqui na imprensa, e é a imprensa que cobre a eleição na Bolívia, lá da Argentina, exatamente, de São Paulo. Claro. Então eles não estão sabendo, não estão sabendo, não estão escondendo. Não, de qualquer maneira, as igrejas evangélicas hoje devem pôr na América Latina pelo menos 20% da votação. Sim. E tem uma coisa que é muito difícil, porque, por exemplo, um partido político, ele recebe o orçamento dele, seja do Estado, seja de doação, seja da operação, do que for. As igrejas recebem um dinheiro que não e é fiscalizado. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica recebe bilhões de dólares por ano em todos os países. Sem contabilidade, sem pagar impostos, sem pagar nada. E fazem o que eles... Caixa 2. É muito difícil competir contra a Igreja Evangélica eleitoralmente. Então, o que eu falo, se eles já atuam como um partido político, então eles têm que ser fiscalizados também como um partido político. Também como empresa, eles não podem mais atuar, eles não são um movimento, uma religião que já tem 30% do parlamento brasileiro, tem que ser fiscalizado como um partido. Eles não podem ter... Claro, não pode ser disso. Como é que você não vai pagar IPTU do reino, como é que chama? Do Salomão? Aí, do Templo com do Salomão. todo respeito, eu tenho muitos amigos evangélicos. Nós temos aqui um dos nossos grandes colaboradores, que é o pastor Ariovaldo Ramos. Eu o conheci quando a gente foi prestar solidariedade ao Chaves depois do golpe. Ele foi junto comigo. Era um representante da Igreja Católica, que era Dom Tomás Balduino, que era do pastoral dos indígenas, uma coisa assim, não sei o nome da... E o Ariovaldo, que é evangélico. E na Venezuela eles cooptaram essa diferença. Lá o movimento evangélico está muito vinculado ao chavismo. Sempre foi. Também porque o presidente Chávez sempre foi muito, muito, muito religioso. Assim como o presidente... Que também era cristão. Também cristão. E eu brincava com ele. O senhor é o quinto cristão marxista que eu conheço no mundo. No mundo. Mas eu queria voltar a falar de Equador daqui a pouco, que você fala com mais desenvoltura, porque estava lá dentro. Claro. Mas antes, só a gente eu dou um rolê aqui, depois o Vilas podia dar uns pitacos aí de coisas que estão acontecendo. Aline Rolim de Araújo passando férias em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Saindo do mar para nocautear a burrice nacional. Imaculada Conceição Pereira, que já é membro aqui da nossa Esquadra Branca Leone. Gosto muito do Jornal do Fim da Tarde, vocês são ótimos. Eu sou membro e vejo todos os dias. Que bom. Multiplique. Wagner Campanello, a implementação dos objetivos políticos e estratégicos da nação iraniana ameaça o equilíbrio de poder e, consequentemente, a paz no Oriente Médio. Depois a gente tinha falado da crise do Irã. Caramba, já estamos... Quanto tempo dura? Dura 1 hora e já está... Mas não dá para durar um pouquinho mais? Dá. A gente rouba. Aqui, porque... A gente rouba no resultado. Zé Eduardo Camargo, seria uma ótima ideia enviar todos os bolsonaristas para o Irã. Lá eles vão ver o que é bom para tosse. Tá certo, é isso mesmo. Andréa Cristina de Souza, que bom que o convidado tem um turno de fala garantido nesse programa. Fernando é um fofo. Fofo é você, né, Andréia? Não, mas é isso. Não tem sentido você chamar uma pessoa aqui e ficar nós dois conversando, falando de doce de leite. Não, é ele. Da guerra do doce de leite. Guerra do doce de leite. Wagner Campanello. Si hay comicios limpios, volverá a ganar el MAS, afirma en Bolivia. El movimiento al socialismo de Bolívia mantém sua coesão e ganhará as eleições convocadas pelo 13 de maio. Sim, ganha. Precisamos fazer força para levar. Não basta ganhar.
Cris Mota, mas o Evo conseguiu superar essas dificuldades, certo? A insatisfação lá foi manipulada daqui do Brasil com o PT. Como assim? Precisa explicar melhor. De novo, Cris. Você explica melhor. Rô Fonseca, que já está conosco há 11 meses, quase um ano, e nas eleições para conselheiros tutelares ocorridas aqui no final de 2019, os evangélicos trabalharam muito, uma loucura. É verdade, isso eu acompanhei mais ou menos de perto, porque a gente se mobilizou muito com a questão dos conselhos tutelares. Ô Vilas, vamos dar não, só pra a gente não pode perder a oportunidade dessa aula que a gente está vendo aqui e mudar de assunto. Só queria lembrar do artigo do Lula, né? Sim, no Guardian, que está no Nocaute, né? A íntegra está lá, dele defendendo ali a paz no Oriente Médio durante o governo dele, que hoje o Brasil está numa situação de falar amém para o Trump, né? A gente tem a casa do Rui Barbosa, né? Que é um horror, tomado pelas milícias culturais. Está em ebulição lá. A gente tem uma greve geral na França, que é a 4ª vez que os franceses saem às ruas aí contra as reformas do Macri, né? Eles não desistem, é impressionante a violência da polícia. A voz da Previdência, né? Eles estão querendo subir a idade querem mínima. fazer uma confusão a operação do Fórum de São Paulo na França. É impressionante assim, que eles fizeram uma greve geral, depois fizeram outra, e agora estão na 4ª greve geral, num período aí muito curto, e assim, estão insistindo, não é aquela coisa, a gente foi pra rua, mas não deu em nada, foi aprovado. Eles estão na rua para não ser aprovada, né? E a gente tem um rescaldo aí da Porta dos Fundos, que foi proibido. Que ótimo. Né? Foi proibido, foi liberado, e por enquanto está liberado, né? Mas já estão entrando lá com um outro pedido para proibir de novo. Né? Assim. E o mais interessante é que o juiz que proibiu o Porta dos Fundos já tinha absolvido o Bolsonaro segundo o juiz, para garantir ao Bolsonaro o direito de expressão. Numa democracia. O direito de expressão é sagrado e tal. Só que agora com o Porta dos Fundos ele não reconheceu, não. E nem citou democracia nenhuma, né? Assim. Porque não existe, né? Claro. Então é isso aí. Assim, agora, o Amaury, o que aconteceu no Equador? Você estava lá dentro, você estava acompanhando, você estava junto com o presidente Rafael Correa. Foi uma monumental, não vou falar aquele nome que começa com C e termina com A, com um G no meio, mas foi um erro ter escolhido o Lenin para ser o sucessor, porque o prestígio do Rafael era indiscutível. Até hoje, né? A história do Brasil, o ditado aqui brasileiro, que ele elegeria um poste, ele elegeu um poste, né? Olha, na verdade, na disputa interna do partido, o presidente Correia, ele era da corrente que apoiava, e ele queria oficialmente, na verdade sempre apoiou muito, ao vice-presidente Jorge Glass, que é quem está detido. Está preso. E o Lenin Moreno era apoiado por uma parte do partido que é muito vinculado à área intelectual, acadêmica, da esquerda de Quito. E o Lenin e o Glass era apoiado pelo presidente e por parte da militância. Então, no momento, houve uma grande operação e ninguém entendeu o que tinha acontecido, já antes da eleição, na pré-candidatura da denúncia do Odebrecht, do caso Odebrecht Equador, e começou a afetar o Jorge Glass. Ele não subiu nas pesquisas, porque aí ele foi declarado praticamente... já o Al Capone, coisa que é mentira. O Lawfare aqui é tão absurdo. O Lawfare é tão absurdo que parte o texto da condenação dele tem um parágrafo que é copiado do texto da condenação do presidente Lula. É exatamente igual. Então, o que aconteceu? Ele não subiu nas pesquisas, não dava, e o presidente Correia... E aí o burô do partido, aí teve uma eleição, teve uma votação, elegeram o Lenin Moreno para ser candidato. E o Lenin Moreno, ele falava nos discursos dele durante a campanha, que eu trabalhei na campanha, todos os discursos ele falava que o presidente Correia era o maior de todos, coisa que temos o Eloy Alfaro, Manuela Sáenz, né, temos outros grandes, importantes equatorianos, não só para o Equador, mas para o mundo inteiro, na história do nosso continente, e o presidente Correia ele falava que era o maior equatoriano de todos, que a Revolução Cidadã era uma lenda. Lenin Moreno foi 6 anos vice-presidente da República, e foi 4 anos do assessor do Ban Ki-moon para temas de pessoas, de discapacitados, né? O Equador fala pessoa com discapacidade. Ban Ki-moon, que era secretário-geral da ONU, foi morar em Genebra.
Então ele continuou sendo vice-presidente do partido. Então depois, quando ele assume a presidência da República, ele realmente ele enganou. Ou seja, e eu que não entendo como falharam, por exemplo, os sistemas de inteligência do próprio país e falar, olha, porque ele estava se reunindo com gente fugitiva do Equador. Gente que ele permitiu que voltasse ao país. Sei. Quando ele ganhou a eleição. Então ele ganha a eleição, no dia que ele ganha a eleição, dali para frente, quando ele toma posse, dia 24 de maio, ele gira completamente o discurso dele. A primeira reunião dele pública foi com o embaixador dos Estados Unidos, coisa que não tinha mais. Ele falou, tá aqui o meu irmão, meu amigo. Eu falei, irmão, meu amigo, você não mora no Equador faz 4 anos, como é que o cara é teu irmão? Então você já começa a entender. Sei. Voltaram os bancos a determinar a política econômica, e ele quebrou o país. Nesse momento a situação econômica é terrível. Então ele traiu, e o que ele precisava? Atropelar a Revolução Cidadã, matar, assassinar a Revolução Cidadã no sentido da sua participação política. Então a primeira coisa que ele fez foi avançar com esse falso processo do tema do lawfare contra o vice-presidente, que está preso até hoje, porque o vice-presidente tinha muita força no país também e poderia substituí-lo, era uma ameaça. E além disso, o presidente Correia foi inabilitado. O presidente Correia é o único equatoriano que não pode ser candidato a presidente da República. Que loucura. Através do que? O Lenín Moreno implementou realizou um referendo no Equador que mudou o referendo inconstitucional, porque não tinha autorização do STF equatoriano, e ele implementou, e aí caiu, ele mandou embora literalmente todos os juízes do país, inclusive o STF, todos os promotores, e nombrou pessoalmente quem que ia ser promotor e quem que ia ser juiz. Você imagina? O Equador ficou 6 meses sem corte constitucional, sem o STF, não tinha juiz. Fala, não pode, tem que esperar. Você imagina um país funcionando? Isso é uma ditadura, né? Então a situação é muito complicada. Mas o Equador é um país pequeno, que aparece, né, no mundo quando o presidente Correia ganha a eleição, depois também o caso de Julian Assange. Sim. Então o Lenín Moreno que aliás, Julian Assange. Isso. Ele traiu absolutamente tudo o que aconteceu. E quando a população já... E manda prender o assessor do Assange, que é o Alabini. Claro, que na verdade o Alabini já trabalhava no Equador, né? Tava já vivia lá? Já trabalhando normal, formalizado. Então ele começou a caçar todas as lideranças da Revolução Cidadã para não permitir que eles possam ser candidatos. Por quê? Porque hoje o presidente Correia, se ele se lançasse, ganharia a eleição no primeiro turno. Ele é ainda o político que tem a maior força de mobilização social e eleitoral no país. Então ele está impedido até de voltar para o Equador, porque tem mais de 30 processos contra ele, absurdos. Chegaram a pedir a Interpol? E foi denegado, isso que é importante entender, né? Porque a Interpol denegou os 2 mandados de detenção internacional e de alerta vermelha para que ele não pudesse viajar. Então, claro, tanto pode que estava em Buenos Aires. Estava em Buenos Aires, viaja. Ele é casado com uma belga. Uma belga, por isso que ele mora na Bélgica. Ele acabou o mandato dele. Quando ele se reelegeu em 2012, ele já tinha falado que ele ia ser seu último mandato, ia voltar para a Bélgica com a sua família e tal. Então, porque ele estudou, ele conheceu ela lá na universidade, quando fez o mestrado. Então, ele foi houve uma traição realmente, mas não uma traição ao presidente Correia, a votação. O Lenín Moreno, ele foi eleito porque ele dizia, eu vou profundizar, eu vou corrigir o que tem que ser corrigido, eu vou assumir os custos e vou aprofundizar em espanhol. Obrigado, meu portunhol. Aliás, eu tenho o título, eu sou o maior experto mundial em portunhol. Então, só meu portunhol, perdão a todos, obrigado. Então assim, ele falou, e pior que eu falo a palavra com sotaque em português, não existe em português. Brasileirado, é uma vergonha, né? Perdão. Imagina. Mas ele traiu, né? E virou 180 graus, né? E aí, ao ponto de permitir a volta dos Estados Unidos ao Equador. Hoje o Equador, as Ilhas Galápagos, são uma base militar dos Estados Unidos. Eu me lembro que quando o Correia botou para fora, escorraçou os milicos americanos marinhos que estavam em Manta, os Estados Unidos reclamaram, ele disse, não. Tudo bem, eu aceito que vocês mantenham, que os Estados Unidos mantenham a base aqui em Manta, mas eu quero ter uma base militar do Equador na Flórida. Vocês topam? Se topar, pode jogar. Fechado. E esse tipo de coisa, ele contou uma vez que, numa reunião, que o presidente Chaves ligou para ele e ele falou, você está vendo a televisão? Você está assistindo a TV? Ele falou, não, né? Estou aqui na...
liga na CNN agora. Aí ele ligou e tava transmitindo ao vivo os militares carregando os aviões para ir embora da base. Ele falou, por isso daí, olha a cara dos militares, eles jamais vão te perdoar. Eles vão te caçar até o último dia da sua vida. Deram o troco. E deram o troco. O que está acontecendo é parte disso. Deram o troco. A mesma coisa no Brasil contra o presidente Claro. Lula, né? Presidente a história Dilma. é muito parecida. Não, é a mesma coisa, né? A gente sofre isso em todo o continente, né? A Argentina, o tal dos fundos buitres, né? Sim, os fundos abutres. Que é o dinheiro podre, né? Os papéis podres de como eles roubaram a Argentina. A primeira coisa que fez o Macri. Então, o que eu falo, o lawfare, o custo é mais barato para os Estados Unidos derrubar um presidente ou implementar... Só para não perder Equador, não, claro. o Lenin foi bem pago muito por bem todo esse serviço. O Fundo Monetário, o Banco Mundial, botaram 10 bilhões de dólares. O Equador, como é uma economia pequena, mas 10 bilhões representa 10% do PIB do país. Caramba! Que é algo muito parecido com o da Argentina. A Argentina tem um orçamento de 580 bilhões de dólares e pegou um empréstimo de 57 bilhões de dólares. Sem precisar. O Equador não precisava disso. Mas, obviamente, isso vai com parte do acordo, porque aí você faz o país, obriga o país a fazer uma série de reformas e, principalmente, privatizar. Né? Que eles estão querendo voltar a privatizar. O Equador construiu, e aí com isso eu já passo a palavra de novo, mas é que me apaixona muito o tema. O Equador construiu em 8 anos 11 hidrelétricas. O Equador ele tinha que importar 800 milhões de dólares em energia elétrica, porque ele não produzia, e se transformou num exportador. Hoje o Equador exporta 1 bilhão e 200 milhões de energia elétrica. O Equador exporta energia elétrica ao Chile, passando pelo Peru. Então, essa infraestrutura é o que os Estados Unidos querem privatizar agora. Então, você tem é complicado. E a gente acha, às vezes, né, o Brasil... Eu vejo muito isso porque, como eu viajo, eu consigo comparar. O Brasil, às vezes, acha que é uma questão como é de filme, a teoria da conspiração, na atuação, que a CIA... Apesar daqui o Obama pedir desculpa para Dilma, falar, realmente, eu escutar as suas conversas do celular. Então, não é mentira, é verdade. Há uma operação, é muito complexo. Não é Hollywood, é vida real. E quando você falou no começo, essa questão do enfrentamento com os meios de comunicação, ele é real. Eu já vi, eu trabalhei em um grande meio de comunicação, não sei como é que eu participei de reuniões, não sei se vocês não vou ensinar a missão Papa, né? Aqui estão vocês. Mas vocês sabem que é um direcionamento e se cumpre. O meio de comunicação é uma empresa que tem que dar lucro e defender o interesse do dono. A mesma coisa os bancos. Como pode ser, e o presidente contou também tweetou uma coisa, falou, como pode ser que no Brasil você tem o desemprego de 13%, você está num processo de decrescimento econômico e você tem o banco quebrando recorde de lucro. De lucro? É contraditório. Se o Brasil está em recessão, cada trimestre. Então, há um problema estrutural aí. E no Equador, na lucro Venezuela, que não é tributável. Não é tributável. Nem os aviões que eles compram. Nem os aviões. Então a situação é super, super complicada. E no nosso continente há uma disputa, né, presente, constante, né? A gente sobrevivendo. O Brasil passou por um golpe de Estado também, né? A gente teve o assassinato da Marielle. A situação também não é tão simples. Tem um presidente que tem um problema fálico com arma, né? Vamos assumir que é meio estranho isso dele, mas ele é um governo violento, né? Então a situação é complicada. Agora na América Latina já avançou um pouco mais o tema da violência. No Equador, agora a detenção, asilo, gente fugindo, teve a manifestação em outubro, né? Já a população saiu na rua contra a FMI, mais de 10 mortos, 1.200 detidos, 1.500 feridos. O Lenin Moreno disparou em um dia mais gás lacrimogêneo do que o presidente Correia teve que disparar gás lacrimogêneo em 10 anos. Olha que eles estão dispostos a qualquer coisa. Deixa eu dar mais um rolezinho rápido aqui. Wagner Campanello já passamos, já falamos em castelhano aqui mensagem dele. Cris Mota, bom, já falamos. Rô Fonseca, Tutelares, já falamos. João do Sertão não é novo mesmo, não. João do Sertão é membro há muito tempo. Tá careca já de estar aqui no Nocaute. Danilo Lescrec faz uma contribuição aqui para nós e diz o seguinte: eu estive em Cuba no mês passado e me hospedei na casa de um professor de história em Havana. Ele me disse que entre todo o material que ele já leu sobre os 5 heróis,
Os Últimos Soldados da Guerra Fria é o melhor e o mais fidedigno material sobre o tema. Até tirei foto do exemplar que ele tinha em casa. Como enviá-lo para o Nocaute? Manda para redação sem cedilha, redacal, sem cedilha e sem tio, @nocaute.blog.br. Posta nas redes. E posta nas redes. Boa ideia. Sobe no Boa ideia. Facebook. Boa, isso. E manda para todo mundo pro WhatsApp. Muito obrigado, Danilo. E o Roque de Souza, que também faz um pingo aqui. Bom, você vai ter que voltar aqui na próxima escala que você fizer no Brasil, ainda que você vai ficar algumas horas só em Cumbica. A gente vai lá te buscar, te traz aqui, obrigado, porque tem muita coisa para falar. Terminando só a primeira temporada de Amaury. Obrigado, muitíssimo obrigado. Foi uma gentileza enorme. Esclareceu umas coisas aí. Tem coisa que eu próprio, que sou metido a latino-americanista, aprendi aqui. Imagina. Eu já sabia que ia ser legal, porque sei com quem nós estamos lidando. Compadre, muitíssimo obrigado. Recomendações à mamãe, que é nossa leitora aqui, nossa espectadora, nossa nocauteira. E, volte. Sempre. Estando em São Paulo, dá um toque, nós te sequestramos, te trazemos para cá. Foi muito bom. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, e obrigado a vocês todas e todos, ao pessoal que deu dinheiro, ao pessoal que não deu, mas deu palpite, que também é bom. Palpite não paga aluguel, não, mas é bom para acender a fogueira. Segunda-feira a gente está de volta. Segunda-feira estamos de volta. Ou, como dizia o repórter Esso, a qualquer momento em edição extraordinária. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Amaury. Volte sempre aqui. Obrigado. Me caça, tu caça. Vamos lá. Tá bom? Combate. Obrigado. Vamos pro pau.